Ano Novo. Estamos aqui no Palco Iluminado, um dos programas do Arte Agora. E estamos no mês de janeiro. É hora de recomeçar. Renova-te, renasce em ti mesmo, ti mesma. Multiplica teus olhos para verem mais. Multiplica-se teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiveram visto. Cria outros para visões novas. Destrói os braços que tiverem semeados para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, a mesma. Sempre outro, outra. Mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Com esse poema de Cecília Meirelles, eu começo o programa de janeiro do Palco Iluminado, um programa dedicado a compartilhar com vocês leituras de escritores e escritoras contemporâneos. E este mês, com gratidão que eu tenho por esse serviço prestado ao canal Arte Agora, eu inicio o ano sempre fazendo uma homenagem ao escritor, amigo e engenheiro e muitos e mais coisas que é o Alexandre Santos. E hoje eu trago para vocês o dossiê de Gustav. Então, não preciso dizer quem é Alexandre Santos, que todos nós aqui conhecemos do canal Arte Agora, mas o dossiê de Gustav, ele tem sempre aquela marca registrada da própria vida, da realidade, que Alexandre se utiliza para nos mostrar sempre a dança do bem e do mal, que juntos nós sentimos no dia a dia. Este é um livro que vale a pena a leitura. Eu separei alguma parte para a gente ler, como eu sempre faço, e este ano é mais ou menos assim, é como eu venho fazendo. Eu faço pequenas leituras para vocês terem uma ideia do como é o livro, e também o autor ele vai dizer algumas impressões sobre o dele sobre este livro. E aí era surpresa para o nosso organizador aqui do canal e o produtor do canal, Alexandre Santos, e hoje ele vai falar um pouco sobre este livro para vocês. Então, o livro ele tem o prefácio do querido Rogério Generoso, que eu vou deixar para o final, e de Neilton Limeira. Ele diz: o escritor pernambucano, nascido em Recife, Alexandre Santos, engenheiro de formação e atuante em diversas áreas da administração pública e em instituições culturais, vem de seus tempos de estudante no Marista, alimentado pelas sombras de uma luta constante entre os polos antagônicos, o bem e o mal, quer por uma ótica cristã católica, paradoxalmente problematizada, quer pelo poder representado por nações e suas barbáries históricas, principalmente, no caso em foco, os Estados Unidos. É o que o leitor encontra, por exemplo, no poema Guidalba, no romance histórico Maldição e Fé e no presente livro de narrativas, o Dossiê de Gustav. Vamos escutar um trecho também aqui da apresentação do querido Rogério Generoso. Na coletânea de contos, o Dossiê de Gustav, preparação para o livro dos livros, Alexandre Santos elabora a simultaneidade
desde a primeira linha da obra, utilizando-se da narrativa, da visão e do tempo de Deus, o Kairos e não o Cronos. Do prólogo, passando para o capítulo 1 da primeira parte até o capítulo 5 da segunda parte, o narrador engendra acontecimentos, fragmenta, superpõe, ilumina, enfim, perpassa o tempo histórico da trama, tudo acontecendo no acontecido momento de acontecer, sobre a inspiração ou a onisciência onipresente de Deus. Isso está aqui no dossiê de Gustavo, mas a gente queria escutar um pouco o Alexandre Santos falando, porque nada como a opinião do próprio autor sobre seu livro para clarear nossas ideias. Alexandre, sinta-se convidado para entrar agora no canal para poder falar um pouco sobre o seu livro que está inaugurando a nova programação do ano de 2026. Se surpresa matasse, eu estaria agora morto. Eu fico muito feliz. Você me causa muita surpresa. Você consegue fazer coisas é, impensáveis. E, enfim, falar sobre as coisas que eu escrevo é uma coisa que eu gosto bastante. Eu não tenho muita chance. E o dossiê de Gustavo, ele está associado a um outro livro, que é o chamado Livro dos Livros. Então, para a gente poder compreender o dossiê de Gustavo, a gente tem pelo menos conhecer um pouco de O Livro dos Livros, que é um romance. Né? O dossiê de Gustavo é um livro de contos, mas o Livro dos Livros é um romance. É um romance que trata da história de um homem, ou de um ser, vamos dizer assim, um ser, porque a gente não sabe exatamente se ele é um homem ou se é algo sobrenatural, chamado Gustave. Gustave quer dominar a humanidade a partir de um livro chamado O Livro dos Livros, que é o nome do compêndio é o Livro dos Livros. E esse Livro dos Livros, ele tenta, a partir dele, criar uma religião, e essa religião, ele faz uma pesquisa, né, ele é um homem poderoso, um ser muito poderoso, ele faz uma pesquisa mundial para saber quais seriam as características que as pessoas esperam de Deus. O que é que as pessoas esperam de Deus? Então eles dizem, não, Deus é um ser muito poderoso, é um ser onipresente, é um ser onipotente, é um ser que faz mágicas, é um ser que... E a partir disso, ele contrata reportagens sobre eventos realizados na Terra que de alguma forma reproduzem Deus, as coisas que esperam de Deus. Então, por exemplo, Deus é um ser milagroso. Então Gustavo encomenda uma reportagem sobre, por exemplo, um mágico. E um mágico que faz milagre, né? Ele tira o coelho de uma cartola. Deus é um ser de justiça. Então ele contrata uma reportagem que trata de um ser que faz justiça. No romance, o Livro dos Livros, a partir dessas diversas reportagens, são feita um grande trabalho de editoração, no qual todos os personagens são fundidos em um só, que é justamente o ser supremo, né, que faz tudo aquilo, e se compõe o Livro dos Livros. Então o Livro dos Livros é um livro que tem muito apelo popular, porque são coisas que as pessoas estão habituadas a ver na rua. A gente deve lembrar que os episódios de O Livro dos Livros foram feitos a partir de reportagens ocorridas na esquina. Pois bem, o dossiê de Gustavo, ele procura reunir aquilo que teriam sido as reportagens usadas para a confecção do Livro dos Livros. E é exatamente isso. Então, é um livro é uma história uma coletânea que eu gosto muito. E são historietas que todos tratam de seres, de eventos e episódios dignos de participar de uma coletânea maior chamada O Livro dos Livros. Obrigada, Alexandre. E vamos continuar, então. Eu vou fazer pequenas leituras do dossiê de Gustavo para vocês ficarem
entenderem primeiro, né, como é que se passa essas histórias, né? Porque, como ele falou, ele pega uma realidade e ele pega também todo o nosso conhecimento religioso sobre Deus e mistura tudo isso aqui numa ficção interessantíssima. Vale a pena começar o ano lendo este livro. Então, a gente aqui começa com esse do capítulo 3, O Fim do Mundo. É, Jason acordou no meio da noite e uma sensação estranha estava suando e ofegante. Suado e ofegante. A seu lado, conhecendo o marido como conhecia, lembrada que, entretido numa festim regado a vinho, sexo nos aposentos das concubinas e escravas, recolhera-se tarde. Marta não demonstrou qualquer preocupação. Como das outras vezes, ele devia estar bêbado e ressacado. Nada que uma jarra de água fresca não pudesse resolver o dia seguinte. Mas ele fala para a esposa: Deus me apareceu em sonho e avisou que o mundo vai acabar sob fogo e água. Isso é o início do conto que fala de Jason, lá ainda na Grécia. O tempo passou. Em 25 de dezembro de 2004, dia de Natal, o professor dele, Dominic Howes, professor da Universidade de Kingston, que desfrutava férias com a família na ilha de Sumatra, na Indonésia, teve sobressalto parecido àquele que acordara Jason em 3.500 anos antes. Da mesma forma, Deus apareceu em sonho e o avisara sobre o fim do mundo. Ao contrário de Jason, no entanto, o geólogo dele, que acabara de participar de um congresso sobre terremotos e maremotos, onde palestrara sobre a quase destruição de Santorini e de todas as ilhas no seu entorno por volta de 1680 AC, quando atiçadas por uma gigantesca erupção, as águas do mar Egeu ergueram enormes ondas na costa leste da Grécia, recobrindo as ilhas com depósitos piroclásticos de centenas de metros de espessura. Mas aí ele não levou isso em razão, resistiu à vontade de compartilhar a angústia com a mulher e, mesmo incomodado com uma sensação de desconforto, continuou na cama, virando de um lado pelo restante da noite, sem conseguir dormir. Fez mal. Então, aí vocês vão ver o que é que vem adiante no fim do mundo. A segunda história é a história da Madalena. Madalena estava cansada. Olhava a enorme fila à sua frente e suspirava desolada. Quando teria a felicidade de voltar para casa? Queria tomar um banho refrescante, jantar e, quem sabe, pegar um cinema com o namorado. Automaticamente recebia os clientes com um sorriso mecânico e cumprindo à risca todos os protocolos introduzidos pelos novos controladores do banco, continuava a rotina de atendimento, recebendo pagamentos e depósito, descontando cheques e fazendo tudo mais que um operador de caixa precisa fazer no horário do expediente. Tudo seguia como nos outros dias, até que, de repente, sem qualquer aviso ou preâmbulo, ao invés de um bom dia ou um boa tarde, seguido de algum pedido, o cliente tirou óculos escuros e, olhando-a profundamente, com olhos estranhamente cintilantes, disse simplesmente: Mire os meus olhos. O trabalho continuou como se nada tivesse acontecido, mas no final do expediente veio a bomba. A prestação de contas constatou a ausência de 10.000 no caixa.
A situação, no entanto, era mais complicada do que pensava Madalena, que ingenuamente, sabendo ser inocente e haver um seguro para perdas, imaginava como prejuízo maior ter o nome inscrito no index dos automaticamente suspeitos. Não aconteceu assim. Naquele momento, no entanto, sentada 2 horas, sobre forte luz de um potente refletor, impedida de dormir, Madalena estava aguardando a continuação de um humilhante interrogatório na delegacia de Casa Amarela, sob a suspeição de ter roubado um banco. Controlando a revolta que anima os injustiçados e consciente de que enfrentava coisas acima da sua compreensão, sabendo-se inocente, Madalena estava certa de que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona e ela não seria condenada pela justiça dos homens. E dependendo deste pequeno milagre, Madalena se colocou às mãos de Deus. Vocês já podem ver que aí está todo o que a gente comentou sobre esse livro, misturando a realidade com fantasia e os questionamentos que Alexandre sempre fala e a eterna briga entre o bem e o mal. Para terminar a terceira leitura, que eu sempre faço, eu trago para vocês a segunda leitura, que é sobre Lázaro, a segunda chance de Lázaro. Lázaro descobriu-se doente. Um exame de rotina revelou um nódulo suspeito e, na sequência, exames complementares confirmaram o pior. Segundo o oncologista, na hipótese mais otimista, viveria mais 6 meses. Pouco mais, a psicóloga dissera, suficiente para preparar a alma para a grande travessia e preparar o mundo para a sua partida. Além do espírito que deveria cercar-se de paz e harmonia, era preciso cuidar de coisas objetivas, como a papelada para facilitar o funeral, a transmissão de bens, o seguro, o pecúlio, esse tipo de coisa. Isso, claro, se Lázaro fosse uma pessoa normal. Mas Lázaro não era uma pessoa normal. Materialista e, de certa forma, egoísta. Ele não acreditava na inflexão da vida para o mundo além dessa existência. E, sinceramente, pouco ou nada se preocupava com aquele que ficasse na terra após a sua morte, incluindo problemas e trapalhadas administrativas e judiciais. Lázaro queria viver a vida que lhe restava na terra, tudo e, se possível, muito mais. E, pouco se lixando para o juízo final, desertou do emprego na prefeitura de Betânia, suspendeu os remédios contra os males menores e mergulhou uma vida de boemia, perdição, trocando o dia pela noite com os notívagos, mariposas, lobas, gatas, morcegos e bacuraus, com os quais passou a conviver. De sua parte, fazendo tudo. E aí ele começou, a confusão foi grande, porque o Lázaro começou a fazer tudo. Da sua parte, fazendo tudo o que prometera a si próprio, vivendo a despedida que sonhara desde a notícia da doença. Lázaro resolveu desafiar o fígado com os mais variados coquetéis de bebidas pesadas. E bebeu, 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 bebeu até cair. Repentinamente entorpecido, Lázaro desfaleceu e, sem responder aos estímulos e insistentes chamados, não mais acordou. A confusão foi grande.
Então, pouco depois, avisadas pela cafetina Mó, em meio a uma explosão de choro incompatível com a previsibilidade da notícia, esperada há tempos, antes de correr ao lupanar para resgatar o corpo de Lázaro, Marta e Maria ligaram para José Carlos. José Carlos cruzou o umbral e, desdenhando alguns olhares indiscretos em sua direção, se dirigiu ao corpo esparramado no chão. Levanta-te, Lázaro, disse José Carlos, sem fazer qualquer exame no corpo. Você não está morto, mas tomado pelo vício e pelo desespero. Venha comigo, suas irmãs o aguardam. Então eu contei trechos das, de três histórias para vocês terem a noção do que vem aqui no dossiê de Gustavo, um livro que vale a pena iniciar o ano e se divertir, porque Alexandre, além de criativo, ele também vai lá fundo nas suas ironias sobre a vida e a nossa realidade e as nossas crenças. Então, vale a pena ler o dossiê de Gustavo. E como eu deixo sempre uma mensagem do livro, essa mensagem do mês de janeiro, eu achei que vale a pena a gente escutar, vocês escutarem esse trecho do prólogo. Deus está por todos os lugares. Basta olhar. Para cada tipo de olhar, um Deus salta aos olhos. Todos veem Deus em todos os lugares, em todos os momentos. Nos momentos tristes, Ele está para consolar. Nos momentos de perigo, para orientar. Na paz, para festejar. Na guerra, para proteger. Na angústia, da paz, no desespero, esperança. Está no rico, está no pobre, no homem e na mulher, nos velhos, nas crianças, nos brancos, nos negros, nos orientais, no calor e no frio. Não há momento ou lugar onde Deus não esteja. Está em tudo e em todos, ontem, hoje e sempre. E é com essa mensagem que eu inicio o ano para que a gente renove as nossas esperanças e recomece de novo e de novo. E com essa renovação, o palco iluminado lembra: não vamos deixar os livros em canto qualquer. Quem de vocês tem o dossiê de Gustavo? Qualquer coisa, é só entrar em contato aqui com o canal Arte Agora. Vale a pena sempre a leitura. E não esqueçam os livros que vocês têm aí em casa, em um canto qualquer. Até o próximo mês, quando viremos com novas e boas indicações. Feliz Ano Novo!